Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Jó, capítulo 1, o versículo 11 e o versículo 12. Jó, capítulo 1, o versículo 11 e o versículo 12. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Mas estenda a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O 12, meus irmãos. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Só até aqui, meus irmãos. Como, né, todos, né, meus irmãos, vocês, né, a história de Jó, né, meus irmãos, uma história muito conhecida, né, meus irmãos, uma história que do homem temente, né, meus irmãos, de um homem reto, meus irmãos, de um homem que se desviou do mal, meus irmãos, porque é temente ao Senhor, meus irmãos, porque Jó perdeu tudo, meus irmãos, mas ele não perdeu a sua fé, meus irmãos. Jó, ele perdeu tudo, meus irmãos, mas ele não perdeu, meus irmãos, a presença do Espírito Santo, meus irmãos, e ele não perdeu a sua fé, meus irmãos, porque, meus irmãos, quando Deus tira algo de mim, de você, meus irmãos, não é fácil não, meus irmãos, você adorar não. Porque adorador é esse, meus irmãos. Quando Deus tira, né, algo de mim, de você, mesmo assim você continua adorando, meus irmãos. Porque tem muito, meus irmãos, que só quer adorar quando tá tudo bom, meus irmãos. Quando perde algo, não quer adorar, meus irmãos. Já fica murmurando, já fica reclamando. Mas não entende o trabalhar de Deus, meus irmãos. Porque quando Deus vem tirar algo de mim, de você, meus irmãos, é porque Ele vai dar o melhor para mim, para você, meus irmãos. Quando Deus tirar algo de mim, de você, meus irmãos, é porque Ele vai dar em dobro. Porque Ele vai restituir tudo em dobro, meus irmãos. E Ele sabe como trabalhar na tua vida, meus irmãos. Dói, meus irmãos, perder. Porque ninguém quer perder, meus irmãos. Mas é necessário você perder, meus irmãos. Porque para mim e você ganhar, a gente tem que perder, meus irmãos. Para mim você subir, a gente tem que descer, meus irmãos. Fácil não é, meus irmãos. Mas não é impossível, meus irmãos. Porque quando eu e você conhecemos o Deus que nós servimos, meus irmãos, a gente sabe, meus irmãos, que Ele dá em dobro. A gente sabe que Ele restitui tudo, meus irmãos. E que você, meus irmãos, nessa tarde, meus irmãos, não venha questionar, meus irmãos, não venha reclamar, não venha murmurar. Quando Deus tirar algo de mim, de você, meus irmãos. Se Ele tirou, porque mais na frente Ele sabe, meus irmãos, o porquê. E Deus, meus irmãos, Ele testa você como Ele quer, meus irmãos. Deus, Ele prova a minha tua fé como Ele quer, meus irmãos, porque Deus é Deus. E aí você tem que ser provado, meus irmãos. Porque muitos não querem ser provados, meus irmãos. Quando Deus começa a provar, que logo, né, sai da presença de Deus, fica murmurando, não quer ir mais para a igreja, não quer fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Mas para mim e você, meus irmãos, ser aprovado, a gente tem que passar pelo teste de Deus, meus irmãos. Porque Deus, para dar algo a mim e a você, meus irmãos, primeiro Ele tem que nos testar. Ele tem que, né, ver que somos eu e você perante, né, na presença dEle, meus irmãos. Porque é muito fácil você adorar quando está tudo bom, meus irmãos. Eu quero ver você adorar quando as coisas não estão como você queria que tivesse, meus irmãos. Adorador é esse, meus irmãos. Que adora independente da situação, que adora independente da circunstância, meus irmãos. Porque você adorar quando está tudo bom é bom demais. Eu quero ver você adorar quando as coisas não estão do jeito que você queria que tivesse, meus irmãos. Quando vocês estamos perdendo, meus irmãos. Eu quero ver adorador nessa hora, meus irmãos. Porque tem muitos que não querem fazer a vontade de Deus quando está perdendo, porque só quer ganhar. Mas a gente, para ganhar, a gente tem que perder, meus irmãos. E a gente tem que ser provado, meus irmãos. Porque Deus, Ele só prova quem Ele ama, meus irmãos. E quando Ele tirar algo de mim, de você, meus irmãos, porque Ele vai dar o melhor. Quando Ele tirar algo de mim, de você, porque Ele vai, né, restituir em dobro, meus irmãos. Porque Deus sabe o que faz, meus irmãos. Deus sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Dói, meus irmãos. A gente não entende. Mas que você não vem querer entender, nem questionar. Porque amanhã você vai entender por quê. Amanhã você vai entender por quê nós passamos por tantas das coisas, meus irmãos. Mas que você venha passar, meus irmãos, por, né, pelas provações, meus irmãos. Que você venha perder, meus irmãos. Mas que você não venha desistir da presença de Deus, meus irmãos. Porque o Deus que a gente servir, meus irmãos, é o Deus que restitui. É o Deus que dá em dobro, meus irmãos. E quando Ele tira algo de mim, de você, meus irmãos, porque Ele vai dar algo melhor. Mas para isso você tem que buscar, tem que adorar, tem que fazer a vontade dEle. Porque Deus não dá nada de graça a ninguém não, meus irmãos. Porque para Deus dar algo a mim e a você, meus irmãos, você tem que buscar. Você tem que adorar Ele, meus irmãos. Independente da circunstância, independente da situação, meus irmãos. Porque adorar quando tudo tá bom é bom, meus irmãos. Eu quero ver você adorar quando as coisas, né, não estão do jeito que a gente queria que tivesse, meus irmãos. E Deus se agrada desse, meus irmãos. Do adorador que tá ali passando pela prova, mas está adorando. Porque Deus se agrada desse, meus irmãos. E para Deus honrar a mim e a você, meus irmãos,
A gente tem que fazer a vontade dele, independente da situação, independente da circunstância, meus irmãos. Porque a gente tem que adorar, meus irmãos. Porque só Deus é merecedor de toda a honra e toda a glória, meus irmãos. Porque Jó perdeu tudo, meus irmãos. Mas ele não deixou de ter fé, meus irmãos. Ele não deixou de acreditar no Deus que ele serve, meus irmãos. Mesmo assim é você, meus irmãos. Que você venha perder tudo, meus irmãos. Mas que você não venha perder a nossa fé, meus irmãos. Porque a nossa fé, ela move montanha, meus irmãos. E para Deus trabalhar na tua vida, você tem que ter fé, meus irmãos. Porque é muito bom a gente ter fé naquilo que a gente vê. Eu quero ver você ter fé naquilo que você não vê, meus irmãos. Porque a fé é isso, meus irmãos. É você acreditar em algo, no que você não está vendo, meus irmãos. E que você nessa tarde, meus irmãos, venha adorar a Deus, meus irmãos, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, meus irmãos. Porque enquanto você adora, Ele trabalha, meus irmãos. Enquanto você faz a vontade dEle, Ele vai fazer a minha e a tua, meus irmãos. Só que é no tempo dEle, meus irmãos. Só descansa no Senhor. Que você venha adorar esse Deus maravilhoso, meus irmãos. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, meus irmãos. Que você venha descansar, meus irmãos, no Senhor. Porque o que é meu, o que é teu, meus irmãos, vai chegar até a mim, até você, meus irmãos. O que é meu, o que é teu, meus irmãos, ninguém pode tomar, meus irmãos. E o que Deus tem na minha, na tua vida, ninguém pode pedir, meus irmãos. Pode se levantar quem quiser, meus irmãos. Mas o que é meu, o que é teu, ninguém pode tomar. O que é meu, o que é seu, vai chegar na minha, nas tuas mãos, meus irmãos. Porque ninguém pode impedir, meus irmãos. Porque o que Deus tem para mim, para você, é meu e é seu, meus irmãos. Ninguém pode tomar, meus irmãos. Ninguém pode impedir o que Deus tem na minha, na tua vida, meus irmãos. Que você só descanse, meus irmãos, nessa tarde. E que você venha fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Porque enquanto você faz a vontade dele, ele vai fazer a nossa, meus irmãos. Independente da circunstância, meus irmãos. Independente da situação, meus irmãos. Porque eu não sei qual a situação que você está passando, meus irmãos. Mas Deus sabe, meus irmãos. E no tempo certo ele vai chegar, meus irmãos. Com providência na tua vida. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, ele é justo. E ele sabe que você passamos por tudo e não desistimos dele. Mesmo assim, ele também não vai desistir de mim e de você, meus irmãos. E o que é para ser meu e teu vai chegar, meus irmãos. Porque ninguém pode pedir, meus irmãos, o que Deus tem na minha, na tua vida. Só descansa no Senhor, meus irmãos. Porque o que tem que ser para mim e para você, meus irmãos, vai ser. Porque os planos de Deus ninguém pode frustrar, não, meus irmãos. E ninguém pode pedir, não, meus irmãos, que Deus tem para mim e para você, não. E nessa tarde você só venha descansar no Senhor, meus irmãos. E confia no Deus que você serve. Porque o que é meu, o que é teu, vai chegar na minha, nas tuas mãos, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos, ele é justo. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Uma boa tarde e um ótimo sábado para todos.